Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Miqueias, capítulo 7, versos 18 a 20. Miqueias, capítulo 7, versos 18 a 20. Convido você a ler comigo esse texto. Vamos lá? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Eu quero tratar do assunto do pecado nessa manhã, mas não somente sobre o pecado, quero tratar sobre o perdão. O perdão. E esse texto é maravilhoso, porque mostra que somente Deus tem poder para perdoar pecados, porque todos os nossos pecados são contra Ele. Todos. Davi diz: contra ti somente pequei. E aqui nesse texto, nós sabemos que há uma palavra de consolo e de esperança para todos os pecadores, inclusive eu. O pecado é maligno, o pecado é destrutivo, o pecado é pior do que tudo, não existe coisa pior do que o pecado. Ele mata, ele destrói, ele traz sofrimento. O pecado nos torna condenáveis diante de Deus. O pecado traz para mim e para você a culpa, o sentimento da culpa. Eu tratei essa semana um aconselhamento de uma senhora que pecou há 30 anos atrás e ela não conseguia se apropriar do perdão de Deus. Ela confessou, ela abandonou, ela não repetiu mais, mas carregava na sua mente, no seu coração, essa culpa. Esse texto é maravilhoso, porque fala que Deus, Ele é incomparável em pecar. Veja no versículo 18 a expressão: quem, ó Deus, é semelhante a ti? O nome Miqueias, o nome do livro, do autor do livro, Miqueias significa quem é como Jeová. Quem é como Jeová? E ele vai tratar justamente que Deus, Ele é incomparável nesse quesito de perdão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Provérbios 25, versículo 2. Provérbios 25, versículo 2. O que diz aí? A glória de Deus
é encobrir as coisas, mas a glória dos reis, preste atenção, a glória de Deus é encobrir. E a principal coisa que Ele encobre são os nossos pecados. Nós cantamos aqui: o sangue de Jesus nos lavou. Se você entender, compreender a doutrina da expiação, o sangue nos cobre. Nós estamos lavados, cobertos pelo sangue do Cordeiro. Mas eu quero destacar aqui, porque a ênfase do profeta Miqueias é que Deus, Ele é o Deus que perdoa os pecados do seu povo, e Ele tem prazer na misericórdia. Está falando aqui de pecado de crente. João diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O pecado é um acidente de percurso. O pecado é uma luta. Nós estamos livres da condenação do pecado, nós estamos livres da culpa do pecado, mas nós não estamos livres da presença do pecado. O pecado está dentro de nós. Mas esse texto traz aqui pelo menos 5 pontos que eu queria destacar para tentar convencer você de que o perdão de Deus para mim e para você é incomparável. Quem está lutando contra o pecado aqui, levanta a mão. A gente luta contra o pecado. E tem um pecado na nossa vida que a gente luta pouco, mas peca muito, que é o pecado da omissão. Porque o bem que a gente deveria fazer, a gente não faz. Em primeiro lugar, o perdão de Deus, ele é incomparável pelo seu custo. Porque Deus não encobre o pecado escondendo os nossos erros, abafando os nossos pecados. Ele nos perdoou justamente através do sacrifício de Jesus Cristo. Vamos recitar João 3,16? Vamos recitar João 3,16, todo mundo sabe? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, para que esse foi o preço. Ele deu o seu filho. O castigo que era nosso, pelos nossos erros, pelos nossos pecados, foi colocado sobre ele. E o profeta Isaías diz: e pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. Então o perdão de Deus, somente Ele pode perdoar. É incomparavelmente o perdão de Deus, porque é um perdão que teve um custo, que teve um preço. E esse preço que foi pago tinha uma motivação, que era o seu amor, e tinha um propósito: nos livrar de todas as condenações. Diz amém aí para me ajudar. Você está perdoado. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ele pagou o preço. Segundo lugar, o perdão de Deus,
ele é incomparável não somente no seu custo, mas na sua concessão. É tão bonito você entender. Abre a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 7, 48 e 49. A mulher pecadora, foi lá, invadiu uma festa, ungiu a Jesus. E Jesus conta uma parábola aí, mas ele disse à mulher, o que ele diz à mulher? Perdoado são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? O pecado nos é dado. Eu fiquei encantado com o projeto que está sendo desenvolvido aqui pela igreja. Eu não sabia, fiquei sabendo aqui na conferência dos jovens. Projeto Resgate, junto com o SEMA, está fazendo um trabalho com as prostitutas lá do bairro da Luz. São prostitutas acima de 60 anos, tem uma de 75. E eu perguntei, tem mercado? Tem, pastor. Quanto custa um programa? R$30. E qual é o projeto que nós estamos fazendo? Nós montamos uma oficina, elas estão trabalhando, estão sendo evangelizadas. Tem uma que já se converteu, está escrevendo um livro. E eu paguei logo 3 programas, dei R$100 de oferta. Você ajuda aí. Irmãos, o perdão é de Deus. E não existe situação, pessoa, não existe pecado que não possa ser coberto e perdoado pelo sangue de Jesus. Lá em João, capítulo 8, versos 10 e 11, a mulher que é apanhada em adultério, e estrategicamente não traz o homem, e estrategicamente só a mulher seria apedrejada, porque a pena seria para o homem ou para a mulher. E o que diz lá em João capítulo 8, versos 10 e 11, o que diz? Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco que vai e não peques mais. É o Deus da segunda oportunidade. Quanta gente aqui lutando com pecado, pecado de vício, pecado de pornografia. Tantos irmãos chegam aqui no Centro de Cuidado Pastoral e a gente está acompanhando as lutas, os absurdos que estão acontecendo. Vocês viram ontem um menino matou o pai, a mãe e o irmão de 3 anos ou 3, não me lembro agora. Lá em Lucas, capítulo 15, versículo 20, na parábola do filho pródigo, o que diz Lucas 15, versículo 20? Levantando-se foi a seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou.
Esse é o nosso Deus. É o Deus que quer perdoar você nessa manhã, que quer ajudar você. Ele concede perdão. Ele não vende perdão. Ele não negocia perdão. Mas em terceiro lugar, o perdão de Deus é incomparável em seu custo. O perdão de Deus é incomparável em sua concessão. Mas o perdão de Deus é incomparável em sua frequência. Em Mateus 18, 21 e 22, até quantas vezes eu devo perdoar? Quantas vezes? Até 70 vezes 7. O perdão de Deus é infinito. Não existe tamanho de pecado, quantidade de pecado, que Deus não possa perdoar. Abra a sua Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 7. João 1, 7. O que diz? Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de alguns, de vários, de todos. Eu estou escrevendo um sermão sobre o pecado mais praticado na igreja e o menos reconhecido. Pecado da soberba. A soberba está no pastor, a soberba está no músico, a soberba está no crente. A gente classifica adultério, a gente classifica homicídio, a gente acrescenta e faz uma classificação na nossa visão de pecados hediondos. Mas o pior pecado da Bíblia é o orgulho, a soberba. E Deus resiste aos soberbos. Então, se você pecou, humilhe-se, reconheça, confesse, abandone. Deus não despreza coração contrito e quebrantado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É muito interessante, irmãos. Quem garante aqui que não vai pecar até morrer? Você acha que daqui até... Quem pode dizer que esse pecado eu não vou cometer? Quem pode? Por que Jesus Cristo, Ele instituiu a celebração da ceia? E Ele mandou repetir todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim, para trazer a nossa memória, até que Ele venha, que nós vamos enfrentar pecado. Mas o sangue que nos perdoou, o sangue que é a base da nossa redenção, é também a base da nossa purificação. O
perdão de Deus é incomparável em seu custo, em sua concessão, em sua frequência. O perdão de Deus é inigualável em sua natureza definitiva. Eu acho isso maravilhoso no versículo 19. Tornará a ter compaixão de nós. Pisará aos pés as nossas o quê? Iniquidades, e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O perdão de Deus, Ele nos lava, nos purifica e apaga. O diabo tenta ficar trabalhando na nossa mente, nos nossos pensamentos, o ressentimento, a mágoa, a amargura. Mas pecado perdoado é pecado o quê? Apagado. É definitivo. Só as mulheres, quando brigam com os maridos, lembram os pecados do passado. Mas Deus não. É como uma dívida paga. A dívida foi paga, está liquidado. Nós guardamos os documentos, né? A contabilidade guarda pelo menos 5 anos. Mas Deus não. O pecado perdoado está apagado definitivamente. Isso é maravilhoso. Romanos 8, 33 e 34. Vamos ler juntos? Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que coisa maravilhosa. Ele morreu no passado e pagou o preço. A pergunta é retórica: quem tentará acusação? O diabo. Às vezes a sua consciência. Às vezes as pessoas. Você viu no texto de Provérbios que a glória de Deus é o quê? Encobrir. Mas o desejo das pessoas é o quê? Proclamar. Proclamar o pecado do outro. Quinto lugar, o perdão de Deus é incomparável em seu poder. Essa expressão que está aqui, gente, olha, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades. O que é que significa isso? Ele perdoa, e a ideia de colocar sobre os seus pés, ele subjuga os nossos pecados. Preste atenção. Ele perdoa
a causa, o resultado, as consequências. É perdão total, é perdão completo. Por isso que da discussão que Jesus teve, quando ele curou aquele paralítico, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Ele diz: mas quem é esse? Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus disse: qual é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados, ou levanta, né, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus, recebeu a autoridade de Deus para perdoar pecados, e só Ele pode perdoar pecados. Mas eu queria terminar o sexto argumento no texto, que o perdão de Deus é incomparável em sua garantia. Por isso que, leia comigo o versículo 20, por favor. O que diz aí? Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Por que Deus nos perdoa? Por que nós temos a garantia que os nossos pecados estão perdoados? Primeiro, a fidelidade de Deus à aliança da graça. Segundo, o nosso Deus, Ele nos perdoa e nos garante o perdão. E o nosso Deus, Ele não pode mentir. Ele não mente. O profeta Miqueias revela que a aliança da graça é ratificada a nós. Ela foi falada, ela foi escrita, ela foi selada, ela foi jurada aos nossos pais. Louvado seja Deus por isso. Mas eu queria fazer uma aplicação final, lendo o texto que o presbítero leu. Vamos voltar lá para o Salmo 32. O Salmo 32 começa dizendo que ser perdoado é uma bem-aventurança. Não existe ninguém mais abençoado e mais feliz do que aquele que é perdoado. Mas para ser perdoado, você não deve encobrir. Você deve o quê? Confessar. Confessar. Se você tenta encobrir, a mão de Deus pesa dia e noite sobre você. Eu queria que você lesse comigo, por favor. Vamos ficar de pé. Salmo 32. Versículos 5 e 6. Eu gosto de Davi, porque ele diz: confessei-te o meu. Não confessa o pecado dos outros, não. Basta, você tem pecado demais. Vamos ler juntos, bem forte. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Louvado seja Deus. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Confessa a Deus os seus pecados agora, porque Ele está aqui nesta manhã para nos perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Ele quer nos purificar nossa igreja, a igreja de Pinheiros.
É uma igreja de pecadores lutando para não pecar, buscando uma vida de santidade. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, e não há nada na nossa vida oculto aos Teus olhos. Somos os Teus filhos, somos a Tua igreja, o Teu povo. Queremos confessar a Ti os nossos pecados, os nossos erros, as nossas omissões. Que o Teu Santo Espírito, baseado na obra expiatória de Cristo, possa nos purificar de todo o pecado nessa manhã. Limpa-nos, lava-nos, torna-nos mais alvos, mais brancos do que a neve, e ajuda-nos a não pecar mais, a lutar contra o pecado, a fugir do pecado, a resistir ao inimigo. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal. Trata a nossa mente, o nosso coração também, para que a gente não conviva com a culpa, com o ressentimento. Ajuda-nos também a perdoar aqueles que nos ofenderam. Não permitas, Pai, que nenhuma raiz de amargura esteja presente no nosso coração. Sonda-nos, ó Deus, e conhece-nos, e vê se há em nós algum caminho mau, e guia-nos pelo caminho eterno, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, purifica-nos, santifica-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.